Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, para que combatamos com coragem, contemplando a Jesus crucificado, que da sua cruz nos oferece a sua ajuda, a vitória, a coroa. Pelas 5 chagas gloriosas de nosso Senhor, iniciemos nossa reflexão e oração nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, obrigado por este momento de reflexão e oração, pois é uma das oportunidades que utilizo para estar contigo. Faça com que o som da sua voz ressoe no meu coração, para que eu possa conhecer sua santa vontade. Ajude-me a tê-lo presente durante todo o dia, para que eu possa aprender a amar meus irmãos como tu amas. Conceda-me a graça de acolhê-lo no lugar mais oculto do meu coração, para que eu possa amá-lo sempre e sem cessar. Ore comigo, ore em mim, para que eu possa aprender contigo como orar. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. E gostaria de destacar com vocês o versículo 13, que nos diz: De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. A figueira estéril é uma parábola em ato, que põe em realce a falta de fé com que Jesus é acolhido pela nação judaica, e, por outro lado, a eficácia da oração feita com fé, como o próprio Senhor a seguir explicou. À maneira que estes episódios iam acontecendo, ia-se aprofundando a fé dos discípulos, como ainda hoje, à medida que esta palavra vai sendo proclamada, ela irá se enraizando em nós. Mas o que há com a figueira, afinal? Aqui, Marcos está construindo o clímax de seu evangelho, a paixão de Jesus, e ele o interrompe com uma figueira, não uma, mas 2 vezes. Por que ele faria isso? Dê uma olhada onde estão essas 2 histórias da figueira. Marcos as usa para colocar entre parênteses seu relato de Jesus purificando o templo. Ele diz que Jesus se dirigia ao templo quando foi até a figueira para procurar frutos. Encontrando-a estéril, ele a amaldiçoou e então entrou no templo. Furioso com o estado da casa do Senhor, ele expulsou os cambistas que estavam corrompendo. Então, a caminho de casa, ele passou pela figueira que havia secado. Marcos está nos dizendo que a figueira representa o templo. Jesus não encontrou nenhum fruto espiritual no templo e, portanto, o amaldiçoou também. O episódio da maldição da figueira
é um evento que tem dado asas a muitas discussões e hipóteses entre os exegetas. Não vamos entrar nelas, mas, encorajados pela liturgia que nos faz ler hoje 3 episódios do ministério de Jesus em Jerusalém: a maldição da figueira, a expulsão dos profanadores do templo e a exortação à fé, vamos então procurar descobrir a ligação que há entre eles. Jesus tem fome, procura figos na figueira e não os encontra. Marcos informa que não era tempo de figos. Este evento enquadra-se no contexto da revelação que Jesus está completando. O tempo da fé é salvífico e não cronológico. Jesus revela que o Pai, nele, tem fome e tem sede, não de alimento ou de bebida, mas de amor, de justiça, de retidão. Tem fome e sede de respeito pela sua morada, e não da profanação do templo santo, que somos cada um de nós. Para saciar esta fome e esta sede, todo o templo e todo o lugar são bons. Israel perdera a sua fecundidade religiosa, porque, explorando o povo simples no próprio templo de Deus, não amava a humanidade e não podia, por conseguinte, correr o risco da maravilhosa aventura da oração e da fé. Os exemplos da raiva de Jesus podem nos assustar, mas lembre-se do quadro geral. Deixados por nossa própria conta, nós, humanos, não podemos dar frutos. É como disse o profeta Isaías: todos nós murchamos como folhas, e os nossos crimes nos arrebatam como o vento, conforme capítulo 64, versículo 5. Mas, assim que Jesus entrou no templo, Deus entrou em nossa história para consertar as coisas. Ele não abandonou o seu povo. Em vez disso, ele deu sua vida por nós. Então, sim, Jesus amaldiçoou a figueira infrutífera, mas a substituiu por outra árvore, a cruz. E essa árvore, plantada em nossos corações, tem o poder de dar frutos que permanecerão, conforme Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Você não é uma árvore seca e infrutífera, e Jesus não está zangado com você. Com o seu batismo, você tem a própria vida divina em você, e essa vida é capaz de produzir frutos abundantes e duradouros. Sem dúvida, você já viu alguns desses frutos, talvez em feridas curadas, amizades reconciliadas ou crescimento em virtude. Mas Jesus não acabou com você. Ele ainda quer que você dê mais e mais frutos. E Ele pode te ajudar, contanto que você fique perto dele e tente seguir os seus caminhos. Senhor Jesus, entre mais profundamente em minha vida hoje, para que eu possa dar frutos para Ti. Oremos juntos esta palavra. Senhor, são muitos
os bons e os maus exemplos que vejo à minha volta. Também eu dou alguns bons exemplos e, infelizmente, muitos maus exemplos. Ajuda-me a fixar-me nos bons exemplos dos teus santos. Ajuda-me a eliminar os maus exemplos que eu próprio dou aos outros. Que eu saiba imitar tantos antepassados na fé, no amor por ti e pelos outros. Que na minha vida, cheia de fé, o Espírito Santo produza os seus inúmeros frutos de santidade e de bem, e que esses frutos permaneçam para sempre. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia e Redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.